falar do meu pai muito fácil. Ele é uma pessoa muito simples, é uma pessoa muito amável, tem um coração enorme, é uma pessoa muito serva, uma pessoa muito humilde. E quem dera eu fosse 1% do que ele é. Dizer que amo muito você, pai. E tudo que eu puder fazer para estar perto de você, para te ajudar, meu coração está aberto e eu estou disposto. Pai, quero dizer que eu te amo, que eu admiro muito você e que você não poderia ser o pai melhor. Você para mim é uma inspiração e eu amo muito você. O que falar de Jonas Fernandes da Silva Júnior, meu pai? Aquele que me ensinou, que me instruiu, que me chamou a atenção quando eu precisei, mas que também me abraçou, me acalentou, me disse o que eu precisava saber. Eu nunca conheci um homem tão incrível como ele. E foi com a instrução dele que eu vim me tornar o homem que eu sou. Quero falar do meu grande amor, Jonas. Conheci com 15 anos e reconheci nele um homem da minha vida. Com ele já são 30 anos. E a cada dia que passa, eu amo mais, eu respeito mais. E quero passar o restante de tempo que eu ainda tenho nesse mundo ao lado dele, construindo algo realmente poderoso. Porque ele é um homem íntegro, amável, que me ama, me respeita. E juntos a gente tem construído não somente um lar, uma família, mas um projeto de Deus. Depois de passar pela cidade de Mossoró, passamos agora aqui em Natal, Rio Grande do Norte, e encontramos o pastor Jonas, da cidade de Parnamirim, vizinho aqui a Natal. E ele fundador do Ministério Internacional Belém. Nosso pastor está ao nosso lado, também tem descendentes paraibanos, sertão da Paraíba, e a gente vai conhecer um pouco dessa história. E vamos fazer primeiro um resumo da personalidade do escritor, do apóstolo, da pessoa do pastor Jonas Fernandes. Estou muito feliz de estar com você, Josi, estar com esse momento tão especial que Deus está preparando para a gente. Eu agradeço pela vida do Petson também. E, na verdade, Cajazeiras e o sertão paraibano e a Paraíba é o estado do meu coração, né? Eu sou norte rio-grandense, mas apaixonado pela Paraíba. Todos os lugares do Brasil que eu vou, eu digo que Rio Grande do Norte e Paraíba são estados irmãos. É meio difícil separar os dois, separar a culinária, separar o povo, separar o jeito de falar. E, para mim, é uma grande alegria estar me comunicando com o povo da Paraíba, porque minha família, por parte de avó, veio de Cajazeiras. Então eu tenho um pouco da minha família lá em Cajazeiras até hoje. E com muita alegria realmente estar com vocês, falando um pouco da minha vida, né? Eu nasci em Natal, me criei em Parnamirim. E durante toda a minha vida morei em Parnamirim até os 20 anos. Quando me formei em mineração, trabalhei 1 ano e meio entre Mato Grosso e Rondônia. Voltei a Natal, cursei economia, parei o curso na metade porque não tinha nada a ver comigo. Comecei a ver que a coisa era muito complicada, mas recebi nesse momento também um chamado de Deus para me dedicar ao ministério pastoral, fazer missões. Com isso eu fui para Recife e enquanto fazia missões em Recife trabalhava em Parnamirim. Cursei o curso de teologia no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, que é um dos seminários evangélicos mais tradicionais do país, e me formei em bacharel em teologia. De lá para cá, eu tenho pastoreado em Parnamirim, né, à frente de igreja em Parnamirim já há 29 anos, desenvolvendo juntamente com esse trabalho, um trabalho de escritor, mas também um trabalho apostólico, que também a gente pode chamar de trabalho missionário, que é o trabalho que me leva a outras cidades, a outros países, a outros lugares, para falar do amor de Jesus, para treinar pastores, para ajudar as igrejas. Foi isso que me levou a Cajazeiras e a São José de Piranhas. E São José de Piranhas eu tenho grandes amigos e a família do saudoso pastor Faustino, da minha amiga apóstola Marta, o apóstolo Faustino, que são pessoas assim que são maravilhosos na minha história, porque sempre me acolheram e sempre tiveram um grande carinho por nós. Hoje a gente sente a falta do apóstolo Faustino, mas sabemos que ele está com Jesus, aguardando o dia que nós formos convocados também. Então, o escritor, o pastor Jonas, ele tem um livro Tributo que conta um pouco dessa história
desse pessoal que veio lá de Iracema, no Ceará, e se instalou um pouco em Cajazeiras, fez sua história lá e deixou seus descendentes, e vieram, e vai dizer por que vieram aqui a Parnamirim começar essa história que terminou, uma história de Deus, não é? Aqui na cidade de Parnamirim. Então, esse pessoal que veio primeiro de Iracema, no Ceará, a gente já localizou Iracema, Cajazeiras, São José de Piranhas. Então, para esse início de conversa, muito bom para que as pessoas já se localizem, se identifiquem com a nossa conversa, né? Então, esse livro que você fez relacionado à história do meu pai. Então, veio lá, começou lá em Iracema, Ceará. Exatamente. A minha família, por parte de pai, ela vai vir de Iracema, no Ceará, pela minha avó, Luísa Alves Magalhães, e aqui da Paraíba também, da região de Araruna, na Paraíba, de Pedro Fernandes da Silva, meu avô por parte de pai. Falando lá da nossa região de Cajazeiras, o que é que acontece? No início do século passado, a família da minha avó Luísa, ela sofreu uma tragédia muito grande quando a sua mãe faleceu. E o pai ficou sozinho para criar todos aqueles filhos. E então ele pediu a ajuda de algumas pessoas para criar os filhos. Depois ele mesmo veio a falecer, né? Mas há um fato interessante que vovó contava, e de que antes do pai falecer, Lampião passou por Iracema. E ele pegou todas as filhas, levou para o mato, escondeu elas, para que quando os cangaceiros passassem, não levassem as suas filhas. Ela sempre contava muito essa história, né? Que a gente viveu na região de Cajazeiras e aquela região do Ceará, essa situação com o cangaço. Pois bem, após a morte do meu bisavô, o pai de vovó, eles mudaram para Cajazeiras em busca de trabalho, porque era a época do Denox construir açudes e eles foram para lá. Sai daqui de Araruna também o meu avô Pedro Fernandes, que havia servido na Revolução de 30 em São Paulo, veio, deu baixa do exército e sobe para Cajazeiras. E lá em Cajazeiras ele conhece a família, conhece Luísa e casa-se com Luísa, né? Luísa à época tinha 13 para 14 anos. Eles casaram e foram morar um tempo em Cajazeiras. Lá onde é quem estava participando da construção do açude de Boqueirão, é isso? Boqueirão de Piranhas. Inclusive eu quando tive em São José de Piranhas, eu trouxe um tijolo de lá, como relíquia mesmo, que meu avô participou daquela construção daquela cidade nova, né? Porque, na verdade, a cidade antiga foi tomada pelo açude. E aí eles casaram, moraram em São Gonçalo durante um tempo. Nessa época da construção do açude, o meu avô teve uma experiência com Deus. Era uma época em que católico e protestante brigavam muito. E meu avô foi muito perseguido, durante um tempo ele foi proibido até de comprar leite para os filhos, então eles sofreram muita perseguição por causa da fé que ele havia abraçado. Isso fez com que eles mudassem de cidade, eles moraram um tempo em São Gonçalo também, na construção. São Gonçalo fica para cá de Cajazeiras, né? Meu avô gostava de dizer, eu nunca esqueço que eu pequenininho ele contava, Cajazeiras, Curicaca, Santo Antônio, Divinópolis, Marisópolis, e ele saía contando até chegar em Souza, as cidades que ele conhecia. Pois bem, quando acabou a construção dos açudes, começou aqui em Natal a construção da base aérea norte-americana. Na verdade, uma das bases aéreas mais importantes do mundo na Segunda Guerra Mundial, e vovô veio já de São Gonçalo para Natal para a construção da base. Na época Parnamirim não existia ainda, mas a base foi construída em Parnamirim. Depois ele vai lá e ele traz Cosme Alves Magalhães, ele traz também Regina Alves Magalhães para morar com ele aqui, né? E ele sempre mantinha o contato com Cajazeiras. Eu lembro que quando eu era pequeno eu ia a Cajazeiras com ele, via os açudes, ele dizia o que ele tinha construído, o que ele tinha feito, e realmente é uma saga. E aqui tiveram Lá na região da Paraíba, dessa região da Paraíba, eles tiveram 3 filhos e quando chegaram aqui tiveram 10 filhos. Ao todo a família de 13 filhos. Depois adotaram mais um e ficou com 14 filhos. E você saiu dessa linhagem? Então, puxando aí, eu sou filho de Jonas, o 4º filho. Jonas veio de Campina Grande para cá num trem dentro da barriga da minha avó. Já em tempos de parir.
Isso era final de 1943, né? A tia Ninívia conta a história e diz que vovó sofreu muito na viagem. A viagem, o trem estava cheio de soldados da Marinha e eles deram lugar para a vovó sentar e cuidavam dos meninos, que era Ciro, Nivinha e Novinho. E cuidava desses meninos até eles chegarem aqui, e aqui eles se instalaram e construíram, né, a cidade, né? Então, Parnamirim é uma cidade que tem a marca muito forte da nossa família, né? O meu pai foi vereador, o meu tio Samuel foi vereador. Eu também tenho influência política, nunca quis me candidatar, mas tenho influência política, porque na verdade a gente se sente responsável pela cidade, porque fundamos, né? Todo o tempo você morou em Parnamirim, construiu sua história lá. Sim. Seu pai, inclusive, foi do Exército, é isso? Da base militar também? Aeronáutica. Papai serviu na aeronáutica 30 anos. Então, você vê que na época da Segunda Guerra Mundial, milhares e milhares de soldados norte-americanos passaram por aqui e marcaram muito a cidade de Natal. Eu acho que é por isso até que Natal tem essa vocação turística. E depois que os americanos foram embora, a base ficou, então todo mundo trabalhava na base. Ou trabalhava na base como militar, ou trabalhava na base como civil. E assim, meu avô Pedro Fernandes trabalhou na base como civil e papai trabalhou como militar. Então, mais uma vez a gente vê uma história de Rio Grande do Norte de pessoas valentes, né? Que guerreiam, que a gente passou por Mossoró, que não deixou o Lampião entrar, né? A população se uniu e são pessoas que põem a mão na arma e lutam pela sua terra. E não posso deixar de dizer que a minha família toda, ela é marcada pela Paraíba, né? Então, se a gente é forte, os paraibanos também são. Consequentemente, né? Vem da nossa genética, é? Exatamente. E então, os cearenses que vieram lá de Iracema, né? Isso. Esse complexo Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Somos um povo só. Na verdade, as fronteiras nos separam, mas somos um povo só. A gente come rubacão e baião de dois e é tudo muito gostoso. Por falar em paraibanos, e você falou que esteve em São José de Piranhas, e acontece da nossa região a maior marcha para Jesus. Você vê isso aqui no Rio Grande do Norte e acontece também? Olha só, o que acontece em São José de Piranhas, eu não tenho notícia de outro lugar no Nordeste que acontece. O pastor Claudemir, com toda a sua equipe ali, né, que foram inspirados pelo meu querido amigo saudoso que está em Cristo, apóstolo Faustino, fazem algo em São José de Piranhas que eu não sei de outro lugar que acontece. Para você ter uma ideia, a marcha para Jesus de São José de Piranhas é maior do que a marcha para Jesus de Natal. Realmente é algo muito lindo que acontece lá. E eu quero parabenizar toda a região por esse trabalho tão bonito que eles fazem, né? Que não é para mim, é para Jesus, né? Não é para você, é para Jesus. Então é maravilhoso isso. O pastor Jonas vai estar em São José de Piranhas. Eu tenho uma dívida, você me colocou numa situação difícil, viu? O pessoal do São José de Piranhas aí, sempre que me encontra é aquela cobrança, né? Eu quero dizer, eu amo demais aquele povo, a questão realmente é tempo para estar lá, né? Quem sabe fazendo uma agenda com bastante tempo de antecedência a gente consegue ir. Vamos falar um pouco sobre o ministério que você assumiu há quase 30 anos, é isso? Exatamente. Como é que funciona? Como é o seu carisma? Como é que você trabalha esse povo aqui do Rio Grande do Norte? Olha só, meu ministério eu vou dividir ele em 3 fases, tá? A primeira fase do ministério foi como pastor da Igreja Batista. Eu, particularmente, eu acho que é da família, porque aqueles que são da minha família geralmente têm uma fome muito grande por Deus. E eu larguei tudo, larguei as empresas da família, porque meu pai era empresário no ramo de alimentação, foi pioneiro nesse ramo aqui em Natal e Parnamirim, e nós tínhamos muito futuro nessa questão. Mas eu decidi abrir mão de tudo, abrir mão de toda comodidade financeira para realmente mergulhar nessa experiência de ser um proclamador da palavra de Deus. E durante 12 anos eu estive vinculado à Igreja Batista, a quem devo toda a minha formação, denominação que amo, denominação que respeito e que até hoje o que eu posso fazer, eu faço, para que essa denominação continue pregando o Evangelho. Porém, em um determinado momento, isso aí há 17 anos atrás, eu tive uma experiência muito forte com Deus. E essa minha experiência muito forte com Deus, com o Espírito Santo, ela conflitava em alguns aspectos com a fé dos meus irmãos da Igreja Batista. Então,
debaixo de muita graça, de muita misericórdia, eu deixei o templo da Igreja Batista e nós começamos. Eu até disse uma vez que, se Deus quisesse, Ele dava até uma mangueira para a gente se reunir debaixo, né? Mas hoje Deus nos deu uma grande propriedade, Deus nos deu um templo para 2.000 pessoas e a obra cresceu. Nesses últimos 17 anos, eu posso dizer que 2 coisas aconteceram. Eu preguei muita palavra de Deus e apanhei muito porque preguei a palavra de Deus, mas eu estou de pé, né? Então essa é a segunda fase do meu ministério, essa fase realmente do mover do Espírito Santo, de acreditar que Deus cura hoje, de acreditar que Deus transforma o drogado, que Deus transforma aquele que está com a vida pervertida e que quer mudar de vida, que Deus restaura a família. Eu acredito tudo nisso, né? E a terceiro ponto para falar do meu ministério é o ministério apostólico, né? Muita gente não entende o nome apóstolo, acha que apóstolo é um título que é maior do que pastor, maior do que evangelista. Não. Apóstolo é uma função. Nós usamos um termo que não é bíblico, que é o termo missionário. Então todo mundo diz, eu uso muito esse termo, vamos fazer missões. Só que missão é um termo latino. Apóstolo é um termo bíblico. E o que é o apóstolo? É o enviado. Então nesse ministério apostólico, eu fui enviado por Deus para ajudar pastores. Então eu tenho uma rede chamada Rede Amar Pastores, que foi o que me levou a São José de Piranhas. Eu subi no Pico do Cabugi aqui no Rio Grande do Norte, que é uma formação geológica de um antigo vulcão. E quando, às vezes eu tenho um propósito com Deus, eu subo lá para orar. E eu orei, levantei a mão para o céu na direção da Paraíba. Eu disse, se Deus tivesse alguém que mandasse. Um mês depois, o apóstolo Faustino, meu irmão que está com Jesus hoje, é a terceira vez que falo dele aqui, né, porque eu gosto muito dele, da família, da Marta, esteve na minha casa com a sua família e com o pastor Claudemir. E eu entendi que era Deus me mandando ir até São José de Piranhas. E junto com isso, também há um sentimento muito forte dentro de mim de que Deus sempre me leva às raízes, à minha família, a um compromisso com a minha família. Por isso que agora em janeiro eu estive em Iracema, conhecendo a família lá de Iracema, fazendo essa conexão, né? E agora vocês estão aqui de Cajazeiras e eu estou muito feliz. Vocês estão aqui sem saber da história, né? Vocês estão sabendo agora. Então, a terceira fase do meu ministério é essa fase de apoio a pastores. Escrevi um livro que está pronto para ser publicado, que vai ensinar como construir a formação de um discípulo de Jesus Cristo. É um livro, está muito bom esse livro, e tem outros livros escritos nessa direção, né? Então, a fase do ministério é essa. Sou pastor hoje do Ministério Internacional Belém. Belém por quê? Porque quando eu saí da Igreja Batista, Deus falou comigo de que fizesse do ambiente um lugar de alimento. E Belém significa casa do pão, Bet do hebraico, Bet Lehem. Bet casa, Lehem pão. Então Betlehem, Belém, casa do pão. Então a nossa igreja é uma igreja que eu não quero rotular com nada, é um lugar da gente aprender a palavra de Deus e de amar a Deus, submeter a Deus. Isso. E antes desses 3 etapas, eu tenho a curiosidade de saber quando a experiência, aquele chamado inicial, pode ter sido até na infância. Quando foi que você se descobriu como apóstolo, antes de ser pastor? Isso foi antes de fazer teologia? Sim. Na sua infância? Algo diferente? Sim. Como foi sua infância aqui em Parnamirim? Eu vivi numa infância em Parnamirim muito boa na Igreja Batista. Era um tempo onde você andava na rua de madrugada e não tinha medo de ser assaltado. Era uma realidade bem diferente, né? E minha infância foi muito boa, foi muito saudável, criado pelos meus pais na Igreja Batista, né? Debaixo sempre de uma referência muito boa do vô Pedro Fernandes, como um homem forte que conquistava, e da avó Luísa Alves Fernandes, né? Que era antes Luísa Alves Magalhães. Era aquela senhora carinhosa demais. E a gente tinha sempre essa lembrança dela. Quando eu tinha 14 anos, é muito claro isso, quando eu tinha 14 anos, entre a sala e a cozinha, quando eu atravessei o portal, Deus falou comigo, você vai ser pastor. Eu disse, Deus me livre. Como todo menino em Parnamirim, eu queria ser piloto de avião, na aeronáutica. E, na verdade, eu lutei 6 anos contra esse sentimento, contra essa chamada. Foi por isso que eu fui para o Mato Grosso, foi por isso que eu fiz economia, que eu não queria ser pastor. Eu via como os pastores sofriam, como sofrem até hoje, né? Apesar da gente ser rotulado de tudo que não presta aí, o pastor é aquele que vai enterrar o menino de manhã
que vai apresentar a Deus uma criança que nasce à noite e que de madrugada está apartando a briga do casal. Ninguém vê, mas é isso que é ser pastor. É esse o trabalho de um pastor. E às vezes a gente é rotulado de tanta coisa, né? E eu não queria ser pastor por causa disso. Eu disse, não vou. Até que um dia eu parei de resistir com Deus. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Espero ter te explicado aí. Pois bem, fora os livros, fora escritor, a gente recebe tantos áudios no WhatsApp, né? E às vezes não sabe de quem é aquela voz. Então o pastor Jonas, ele nos manda áudios e vai falar um pouco também sobre essa, seria uma nova modalidade de evangelização, né? O que os meios nos proporcionam hoje. Então tem que se usar desses novos jeitos de fazer. Bom dia, Deus abençoe sua vida, também abençoe a sua família. Como esse ano tem passado rápido, né? A gente sabe que em termos absolutos, um segundo desse ano é igual a um segundo do ano passado, uma hora desse ano é igual a uma hora do ano passado. Então há 2 anos atrás, exatamente há 2 anos atrás, na verdade exatamente não, agora em outubro fazem 2 anos, eu comecei todos os dias pela manhã a mandar áudios. São áudios de 2 minutos que alguns vão lá para São José de Piranhas. E esses áudios, eles têm abençoado a vida de muitas pessoas. Até agora, antes da entrevista aqui, né, você ouviu um testemunho de um gaúcho, né, que recebeu um áudio, ficou feliz, agradecendo a Deus. Eu já tive pessoas que disseram assim, eu estava para me suicidar e por causa desse áudio, Deus me livrou da morte. Eu já tive mães que ligaram chorando, dizendo que o filho escutou o áudio e que a vida mudou. Há empresários aqui em Natal que dizem que só começa o seu dia depois do áudio. E tem gente que só dorme depois do áudio. Então, esse áudio, ele não é um peso para mim. Ele, para mim, é a extensão do meu ministério, né? Então, hoje, eu mando áudio para mais de 1.000 pessoas todos os dias. Dessas 1.000 pessoas, 20% escuta. Aí os outros eu fico mandando. Um dia, tem gente que passa 3 meses sem escutar. No dia que está precisando, vai lá, escuta e Deus fala com eles, né? Ontem, a avó da minha esposa, de 87 anos, estava no hospital escutando. Então, a gente sempre escuta esse tipo de testemunho. Os áudios realmente me dão muita, muita alegria. Porque eu vivo para pregar a palavra de Deus. Eu não vivo por dinheiro, eu não vivo por poder, eu vivo para pregar a palavra de Deus. E no pregar a palavra de Deus, eu acredito que a minha vida ela tem que influenciar todas as áreas da sociedade. Da política até a economia. Eu tenho que ajudar o pobre que não tem o que comer e o rico que está em depressão. É interessante, tem dia no meu gabinete que eu atendo pessoas que são do alto escalão do governo do estado e depois pego o desempregado que está passando por dificuldade. E faço isso com alegria, porque a minha chamada é para abençoar as pessoas. Agora, se eu for para o gabinete, eu atendo 4 pessoas por dia. Se eu mandar um áudio, eu mando para 1.000. Então, por isso os áudios são importantes. Poderia até, inclusive, deixar aqui, aproveitar o momento, deixar esse número de contato para que as pessoas que quisessem receber a mensagem do pastor, e aí tenha essa oportunidade, né? Aproveitar esse momento aqui, porque as pessoas já salvam aí no seu telefone. Ah, sim. O nome do programa é Palavras de Vida. E você pode mandar um WhatsApp dizendo assim, o seu nome. Você primeiro diz o seu nome, você diz, meu nome é Maria. E, pastor, eu queria receber o áudio. Aí você manda o WhatsApp para DDD 84 999 94 20 80. Vamos repetir então, né? O 84 é o DDD. Tem que é importante salvar isso. DDD 84, o número é 99994 20 80. Anota aí e vai para desfrutar dessas palavras de vida, não é? Então, falou em família que ontem a avó da sua esposa, inclusive a gente vai falar da família ainda, esposa e filhos, né? Tá devendo. Então, a avó da esposa ouviu um áudio, porque estava no hospital, estava num momento que precisava. Foi difícil convencer a família do pastor, do Jonas virar o pastor missionário apostólico Jonas, porque tem-se um dizer que o apostólico de casa, para os católicos, o santo de casa, não costuma obrar milagres. Houve resistência na família ou por ser desde cedo incluído nesse contexto não teve dificuldades?
Houve resistência, apesar dos meus pais serem evangélicos, meus pais sempre cuidaram muito de pastores, sempre tiveram um coração muito devotado em ajudar aqueles que pregam a palavra de Deus. Quando eu tinha 18 anos, eu disse para o meu pai que queria realmente me preparar para ser pastor, ele bloqueou. Ele disse que não ajudava, ele disse que não queria. Então eu só fui realmente caminhar nessa direção depois de 4 anos, porque realmente minha família não queria. Havia uma resistência, né? Há sempre aquela coisa que faz a diferença, né? Um dia eu conheci um pastor, gosto muito até de citar o nome dele, pastor Gunter Carlos Maia, que ele me mostrou que o ministério podia ser algo diferente. Que o pastor não era só aquela pessoa da mente retrógrada que proibia tudo, mas que o pastor podia ser alguém que tinha uma experiência com Deus e que podia levar a vida das pessoas para frente. Então esse homem, o pastor Gunter, me inspirou muito. E até os meus pais, né? Porque da segunda vez que disse que gostaria do apoio deles, eles realmente não resistiram, né? E qual chamado veio primeiro? O de pastor ou da família, o matrimônio? Houve uma situação, porque acho que foi meio misturado. No primeiro veio de pastor, né? Eu tinha 14 anos. Mas quando eu conheci minha esposa, eu não queria ser pastor. E ela tinha como chamado de Deus ser pastora, cuidar de vidas, envolver na obra missionária. E aí um dia ela chegou para mim e disse assim que queria terminar o relacionamento porque eu não queria ser pastor, porque ela queria casar com um pastor. Eu disse: minha filha, eu tenho um chamado para ser pastor. e na verdade naqueles dias eu já estava realmente abrindo o meu coração para isso aí, né? Desistir de ganhar dinheiro para ganhar vidas. E os filhos? Pode falar agora da família? Como é que constituiu? Está encerrada a família, assim, filhos? Os filhos tá. Nós temos 3 filhos, Estevão, Lucas e Daniel. Estevão é casado com Virgínia, né? Virgínia é um presente para mim, né? Aí é uma experiência, vamos lá. Os filhos, me lembra de falar de Virgínia? Virgínia Daiane, tá bom? Virgínia, casada com Estevão, tem uma filhinha chamada Anabela e está grávida, então eu já estou esperando o 2º neto. Lucas e Daiane. Lucas é o filho do meio, né? O mais chameguento. E eles têm assim trazido muita alegria para a gente, né? Lucas é político, né? E é advogado. Estevão é formado em administração e teologia. E Estevão está me ajudando na igreja, né? Ele é o mais próximo de mim hoje na igreja. E Daniel, que faz psicologia, que eu acho que casa o ano que vem com Fernanda, que é uma menina que eu gosto muito também, né? Eu sou um autodidata em história. História do Rio Grande do Norte, uma parte da história da Paraíba, mas naturalmente mais história do Rio Grande do Norte. E eu comecei estudando história do Rio Grande do Norte por causa do período holandês, porque me causou realmente uma curiosidade pelo período holandês. Do período holandês, eu mergulhei pelos judeus que se instalaram na região do Seridó, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. E todos nós temos um pouco de sangue judeu. E aí eu quero deixar claro também que muita gente faz o caminho assim: vou voltar ao judaísmo. Voltar ao judaísmo, para mim, é um retrocesso, porque em Cristo nós somos enxertados na oliveira, que é Israel, e podemos seguir nossa caminhada com Cristo, mas isso não nos exime da nossa realidade histórica. Então, estudando a história do Rio Grande do Norte e da Paraíba, eu sei que houve um grande contingente judeu na região do Seridó, na região do Brejo, talvez até lá para Cajazeiras, né? Existe uma cidade na divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba que foi colonizada por judeus, que é Venha Ver. E ela foi descoberta há 30 anos atrás, fica pertinho de vocês em Cajazeiras. Acho que vale uma matéria lá em Venha Ver. Pertinho do Poço Dantas. Né? Colado, né? Então, junto com essa história, eu descobri a história dos índios do Rio Grande do Norte. E me apaixonei pela história dos índios do Rio Grande do Norte, comecei a estudar. Na verdade, o litoral do Rio Grande do Norte da Paraíba era habitado pelo tronco tupi-guarani, mas o interior, pelo que eles chamavam de tapuias, que na verdade eram tribos de uma etnia chamada Taraí-Riú, que deu origem ao nome do nosso peixe chamado traíra. E essas tribos, elas vinham ali realmente da região de Cajazeiras, da Paraíba, ali de Campina Grande, subiam o Rio Grande do Norte. E eu estudei muito sobre esses índios, né? E onde é que entra a Virgínia? Um dia eu estava olhando para a Virgínia, eu disse: Virgínia, você parece índia.
E eu descobri que os bisavós de Virgínia, a bisavó de Virgínia era índia. Índia do Rio Grande do Norte. Porque hoje no Rio Grande do Norte nós não temos uma tribo indígena como vocês têm na Paraíba, ali na região de Mamanguape. Nós não temos no Rio Grande do Norte. Deus me deu o privilégio de ter uma neta índia do Rio Grande do Norte. Para mim é uma alegria muito grande. Deus realmente faz por mim aquilo que Ele sabe que me alegra. Muito bem, então vamos falar um pouco também sobre essas conferências, palestras que você é chamado, né, um tipo de evangelização, fora o WhatsApp, fora os livros. E aí tem mais sonhos, tem coisas assim que tá na sua mente, que eu ainda vou fazer isso aí, ainda vou ter esse meio ainda de evangelizar. Tá faltando alguma coisa? É um problema para sua entrevista, porque se for falar dos sonhos aqui a gente não para. Sonho maior, isso. Mas vamos lá. Meu trabalho hoje é cuidar de pastores. Porque todo mundo tem um pastor, se quiser, ou um padre, que você pode ir até ele e ele cuidar de você. Mas quem cuida de pastor? Quem cuida do cuidador? Quem cuida do cuidador? Quem cuida do padre? Porque se a gente pensar tanto na igreja evangélica como na igreja católica, a gente vai ver que as relações são muito institucionalizadas. Então, é o pastor que tem alguém sobre ele, que tem alguém que tem alguém. Mas quem é o pastor mesmo? O pastor não é um ofício onde você vai ter alguém superior e você se reporta a ele para resolver os problemas. Mas assim, quem cuida da sua vida? Quem cuida da sua família? Por que a gente tem tantos pastores suicidando, padres em depressão? Por quê? Porque na verdade precisa. Então o meu chamado, que eu gosto de fazer, é cuidar de pastores. E sonho, né? Eu sonho com um Brasil diferente. E nisso eu sou um sujeito muito político. Um sujeito muito político. Seria um sonho também, você falou a palavra política? Político, quero deixar claro que eu sou político, mas não sou candidato. Pode ser que um dia a necessidade me leve a isso, mas eu hoje sou um político, um influenciador, né? Porque eu vejo como a política destruiu o Brasil. Como a política trouxe o que nós estamos colhendo hoje. Estamos conversando com o pastor Jonas Fernandes, aqui da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. E já vamos conhecer mais um pouco dessa linda história. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. Meu nome é Rodrigo Santos Magalhães, sou primo de Jonas Júnior. Gostaria de ressaltar um aspecto muito salutar da vida dele em relação à minha vida como primo, mas também quando ele exerceu o pastorado dele durante 12 anos da minha vida, acho que dos meus 18 aos 30, a gente caminhou junto pastoralmente. E foi um tempo muito rico, muito abençoador na minha vida. Eu pude aprender muitas coisas com ele acerca de ser um cristão, acerca de se parecer com Cristo. Eu tenho uma marca na vida dele assim, que me inspira sempre em vê-lo, que é o fato de que, independente de eu estar lá com ele ou não, ele sempre foi uma pessoa amiga que me acolheu, especialmente nos momentos difíceis da minha vida, e de modo que eu rogo que Deus continue abençoando o ministério dele e fazendo dele um homem segundo o seu coração. Deus o abençoe. Olá, eu sou Jane, esposa de Enoque, Enoque Magalhães, primo de Jonas Júnior. Quero dizer para você, meu pastor, meu irmão, meu amigo, que amo assim no fundo do coração e tenho uma estima assim muito grande por você. Peço ao Senhor Deus que cuide de você no seu ministério, a cada dia lhe dirigir mais e mais, e que Ele abençoe você, esse homem bom, simples, humilde,
amigo, e quero agradecer a você todas as vezes que você se dispôs a nos ajudar, independente de qualquer coisa. A nossa amizade, eu agradeço a Deus pela sua vida e peço que Deus continue lhe abençoando o seu ministério mais e mais. Agradeço. Meu nome é Enoque Alves Magalhães e eu gostaria de homenagear o pastor Jonas Júnior, já que ele tem sempre falando inglês comigo e praticando várias e várias vezes aqui em casa. Eu vou homenagear tocando um pedacinho da música que ele gosta muito. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have for my life complete, and I love you so. Love me tender, love me sweet, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Estamos aqui no culto da misericórdia e Deus é bom. Quem recebe o seu milagre aí, levanta a mão e diga glória a Deus. Aleluia. Voltando à nossa conversa com o pastor Jonas Fernandes, aqui da cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte, vizinho, muito pegadinho com o Natal. Então a gente está conversando sobre o seu apostolado, sobre o seu ministério. Então vamos abrir um leque dessa conversa. Iniciamos falando sobre política, terminamos o outro módulo falando sobre política. Então vamos saber o que ele pensa sobre, primeiro, a política local da sua cidade, como é que está acontecendo aqui no Rio Grande do Norte. Hoje o Rio Grande do Norte vive uma realidade muito difícil. Se vocês pegarem os índices de violência da Paraíba e do Rio Grande do Norte e confrontarem, o número de homicídios na Paraíba é metade do que acontece aqui no Rio Grande do Norte. Isso não aconteceu por acaso. De alguma forma, a Paraíba nos últimos 10 anos tem tido políticas públicas que têm feito diminuir o número de homicídios. Já o Rio Grande do Norte está debaixo de um caos terrível, um problema de gestão que assim é inexplicável. Vocês terem ideia, vocês estão construindo açude lá com verba própria, vocês estão dando apoio aos policiais. Aqui no Rio Grande do Norte, o policial não recebeu 13º, está com salário atrasado. Chegaram a ficar 2 meses com salário atrasado, funcionário público 3 meses de salário atrasado. Então é um problema de gestão que nós temos aqui no Rio Grande do Norte muito grave. Que é um estado com muitas riquezas naturais, mas que realmente hoje carece de gestão. E principalmente na área de segurança. Eu não sei o número atualizado, mas eu acho que esse mês de julho a gente já passou de 1.200 homicídios só esse ano. É um absurdo. Morre mais gente aqui em qualquer guerra no mundo. E o pessoal diz que não tem guerra. Tem. É horrível. Então, assim, a gente vive um clima de insegurança. Não é a segurança para o turista, não é a segurança de quem vive visitar a cidade. Não, isso aí tem. Mas é uma insegurança no que diz respeito aos jovens. Porque quem está morrendo são meninos de 17 anos, de 16, de 15, de homens de 18, de 20 anos. São todos jovens. Por quê? Porque não há uma política de educação, de formação, que possa retirar os jovens do alvo dos traficantes. É isso que reflete aqui no Rio Grande do Norte. Tem, a nível nacional, você acha que a nível nacional o que está acontecendo no Rio Grande do Norte é reflexo do que vem acontecendo no país inteiro? Essa desorganização, essa criminalidade, essa corrupção, tudo o que vem acontecendo, essa bagunça dos últimos dias, isso aí tem jeito, tem como reverter, tem como botar o país nos trilhos novamente e, consequentemente, os estados, né, que vêm sofrendo por consequência. A verdade é que você vai ter no Rio Grande do Norte
você vai ter no Nordeste e vai ter no Brasil excelentes gestores públicos em vários partidos. Você pega da esquerda até a extrema-direita, você vai ter gestores que são pessoas que sabem gerir uma prefeitura, um estado ou até a nação. E você também vai ter péssimos gestores. O que aconteceu no Brasil, se posso falar de como eu vejo o Brasil dos últimos 20 anos? Sim, queremos saber o que foi que aconteceu com esse país. Então, como vemos o Brasil nos últimos 20 anos, né? O Brasil, eu vejo de duas formas. Primeiro, eu vou ver a da questão econômica, né? A questão econômica, você teve ali no primeiro governo de Fernando Henrique um ajuste muito bom. No segundo governo houve algumas questões, mas se manteve esse ajuste. No primeiro governo de Lula também se conseguiu manter uma direção econômica, então o Brasil prosperou. Depois, para conseguir governar, e eu não quero aqui isentar o seu Lula ou a dona Dilma ou o PT, mas para conseguir governar, eles lotearam o Brasil. Venderam sua alma. Venderam a alma, porque na verdade, quando começam a existir as resistências, a vir as resistências, então José Dirceu, na época, chefe do gabinete civil, né, da Casa Civil, ele começa a lotear o apoio com os outros partidos, né, os de sempre, né, PMDB, PP e lá vai. E nesse loteamento está aí a Lava Jato que escancarou todo o sistema. O que eles fizeram a nível nacional foi um loteamento que hoje a gente paga o preço. Por quê? As obras da Copa do Mundo, as obras da Olimpíada, as refinarias que não foram concluídas, a transposição que até hoje não chegou na minha Cajazeiras, em minha São José de Piranha. Por que não chegou? Por corrupção. Por corrupção. Porque desde que eu comecei a ir a São José de Piranhas, tá lá, mas não passa. Por quê? Por corrupção. Porque um dia o dinheiro acaba. Então o país parou de produzir, começou a gastar dinheiro comprando apoio a nível de administração pública e gerou-se essa situação toda. Eu não sei onde nós estaríamos administrativamente, porque realmente a indicação de Lula, Dilma, foi uma tragédia para o Brasil, porque Lula poderia ter feito até tudo de errado que ele fez, mas deixe um administrador no Brasil, deixou Dilma, uma mulher que não sabia nem falar. Foi uma tragédia para o Brasil. E hoje a gente colhe isso aí. E o Rio Grande do Norte colhe também, né? Até porque tem tido uma gestão muito precária. Agora, no Brasil também, nos últimos 25 anos, se estabeleceu um projeto ideológico de subversão da nação. Aí isso para mim é mais complicado ainda. Porque tanto Fernando Henrique Cardoso, que é o grande intelectual, a turma do PT, eles seguem a cartilha de Antônio Gramsci, que vai relativizar o direito à propriedade, e aí a gente tem as invasões, que vai trabalhar contra o direito, então a gente tem os tribunais aparelhados, servindo não a Constituição, mas o grupo político que colocou, e o pior, vai agora destruir a base da sociedade, que é a família. Então, esse projeto ideológico é a raiz da violência. A raiz da violência está na destruição das famílias. Porque eu sou pastor, vou fazer 30 anos de pastor. Quando eu comecei a pastorear, chegava na igreja a família com pai, mãe e filhos. Agora, chega uma família que tem 3 filhos de um casamento, 2 de outro, 2 de outro. Uma mãe carrega 3, 4 casamentos ao longo da sua história. Esses filhos, eles crescem sem identidade masculina. Esses filhos crescem sem identidade de família, sem autoridade. Então ele diz assim, eu não tenho autoridade sobre nenhum, sobre a minha vida, eu quero um celular bonito, eu vou lá e roubo e pego para mim. Por quê? Porque não tem autoridade. Agora você veja só, esses 3 conceitos, da justiça, da propriedade privada e da família foram destruídos. O projeto ideológico de esquerda era para acabar com o Brasil e subverter o Brasil, transformá-lo em uma nação como nós temos hoje, infelizmente, na nossa divisa, a Venezuela. Então, ou eu me levanto contra isso, ou eu não tenho futuro. Eu tenho filhos meus que não querem mais morar no Brasil, isso é uma tragédia.
Você vai ver o êxodo que você vai ter em João Pessoa, Cajazeiras, Natal, Mossoró, de jovens que estão deixando o Brasil para os Estados Unidos, para Portugal, para o Canadá. Isso é uma tragédia. E eu não posso ficar com sangue frio, que eu não tenho sangue de barata, diante de uma construção ideológica que está destruindo minha nação. E o futuro dos meus filhos. No caso dos meus netos também agora. Entendeu? Algumas pessoas gostam de intitular que o problema do Brasil é o próprio brasileiro. Ele seria um corrupto por nascença, alguns intitulam assim, chegam nesse absurdo. Pensando assim, com maior intenção, melhor intenção que você tivesse de entrar na política, você vai automaticamente se sujar nesse meio, com esse contexto que a pessoa se envolve, não tem como sair limpo, né? Josi, vamos pensar aqui numa coisa. Em primeiro lugar, eu já estou na política. Eu só não sou candidato. Você está na política. E quem está ouvindo a gente está na política também. A gente só não é candidato. Eu não tenho pretensão nenhuma de ser candidato. Mas nós estamos na política. E a política faz parte da nossa vida. Porque cada 2 anos a gente vota em alguém. Houve um tempo em que eu votei em Lula. Aliás, eu votei em Lula 2 vezes ainda. E não posso dizer que eu não estou na política, eu estou na política. Agora, uma grande mentira que se diz sobre o brasileiro é que o brasileiro é corrupto. Gente, você vai ter coreano corrupto. A presidente da Coreia está presa em prisão comum. Presidente da Coreia do Sul está presa em prisão comum. Não é essa palhaçada que está aí com Lula, não. Ela está na prisão comum. Por quê? Porque foi denunciado por corrupção, foi provada a corrupção e ela está presa. Tem gente no Japão, o primeiro-ministro do Japão chora pedindo perdão porque se corrompeu e foi preso. Então eu não admito que se diga que brasileiro é corrupto. O problema é que no Brasil, nos últimos 30 anos e antes, uma legislação que só prendia pobre, hoje continua do mesmo jeito, mas hoje a coisa está muito mais escancarada, porque o objetivo é destruir a justiça mesmo, é aparelhar a justiça para servir a grupos. Então, em qualquer lugar do mundo eu quero chegar nisso. O homem que sem Jesus, não é o religioso, crente ou católico, o homem sem Jesus reinando no seu coração, ele é corrupto. A Bíblia diz assim, coração humano desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, por isso que na democracia existe a justiça, porque o tribunal serve para 2 coisas. Serve para ensinar que se você errar, você vai ser preso. E serve também para inibir. Porque o cara aprende que ele vai ser preso, então ele aprendeu, quem erra é preso. E ele fica também agora com medo, porque se eu fizer eu vou ser preso. O que aconteceu nos últimos 30 anos? A gente perdeu isso. Um homem de 17 anos mata, estrupa, faz tudo e não pode ser preso. É um homem. Então, assim, eu não admito que diga que o brasileiro é corrupto. Porque meu avô Pedro Fernandes, que casou lá em Cajazeiras, um homem simples, um homem humilde, trabalhou a vida toda, nunca precisou roubar ninguém para fazer nada. Então eu não admito que se jogue sobre o brasileiro o rótulo de corrupto. Agora, toda a sociedade tem corrupto. O que é que precisa ter? É posicionamento das instituições. E as nossas instituições foram destruídas. O que você acha? Assim, os cristãos têm que se unir em um pensamento comum, em vez de estar se dividirem. Por exemplo, os católicos vinham a se sentir ameaçados, alguma questão religiosa. Deve haver essa união em prol de um pensamento comum. Eu acredito. Deixa eu só pontuar uma coisa aqui. Nós somos filhos de uma briga histórica entre católicos e evangélicos, ou católicos e protestantes. Essa briga não faz mais sentido hoje. Eu vejo muito mais fé em algumas igrejas católicas do que em algumas igrejas evangélicas que eu convivo. Eu vejo muito mais seriedade em alguns padres do que em alguns pastores que eu conheço. Então tem seriedade dos 2 lados e tem gente que não compromete com Cristo dos 2 lados. Então essa questão católica evangélica não deve ser colocada em peso. Mas deve haver um compromisso do povo que se chama cristão. O Brasil é 87% cristãos, entre católicos, evangélicos e espíritas. Esse povo que é cristão acredita em família,
Esse povo que é cristão acredita numa coisa chamada mérito. Se você fizer bem, você vai ser recompensado. Se você fizer mal, você vai ser punido. E esse povo que chama cristão acredita em prosperidade, em trabalhar para conquistar. Você está trabalhando aqui. Você não tem um cargo público, você rala para poder viver. Você não tem um cargo público que está ali, deixa você em casa sem fazer nada o dia todo para você ganhar dinheiro. Então, esse povo cristão, que é 87% da população brasileira, está submetido a um povo que vai de contra tudo isso. Então, quando nós nos unirmos nesse entendimento, as coisas vão ficar bem. Eu não admito um padre ou um pastor vender a alma do país, porque quando ele vende a alma do país, ele destrói o seu rebanho. Política para mim é um negócio sério, porque eu já enterrei muito menino com droga. Uma mãe chegou para mim segunda-feira e disse: pastor, eu entrei na boca de fumo, o cara botou arma na minha cabeça, eu vou matar a senhora. Ela disse: você pode me matar, mas eu vou tirar meu filho lá de dentro. Aí eu sou covarde a ponto de vender minha alma para um político por 100 mil, 10 mil, 20 mil, 30, eu sei quantos mil reais? Não, eu sou pastor. Que os padres e pastores do Brasil tenham essa consciência de que nós não podemos permitir nessa campanha política eleger partidos de esquerda que destruíram as bases doutrinárias que ao longo de 500 anos sustentaram essa nação. E o livro Tributo à Família da Paraíba, de onde tudo começou. Agora a gente quer uma mensagem a esse povo que aí te assistiu e vai ficar essa mensagem para eles, a sua família, do interior do Ceará, interior da Paraíba, que veio parar aqui no Rio Grande do Norte. O que você tem a dizer para finalizar essa conversa com o pastor Jonas Fernandes? Amém. Eu quero dizer que, na verdade, tem um outro livro publicado que é Construindo o Futuro de Êxito, que eu conto um pouco da minha história ministerial. E o que eu quero dizer é que nós precisamos continuar sonhando. A pior coisa que pode acontecer com a nação é se ela parar de sonhar. Por isso que eu falei há pouco que eu fico tão triste com esses que estão viajando e deixando o país, indo embora, buscando uma outra alternativa. Eu acredito no Brasil. Eu acredito no que Deus tem para fazer no Brasil. E por isso nós estamos, nesse período, em 100 dias de jejum. Apesar de eu ter as minhas posições tão fortes no que diz respeito à política, tem uma coisa que para mim é importante também. É respeitar aquele que pensa diferente. E realmente eu respeito. Porque no final das contas eu acredito que, ainda que nós nos mobilizemos, o que vai fazer a diferença é se a gente realmente decidir orar pela nossa nação. Se a gente decidir pedir a Deus pela nossa nação. No livro de Amós, capítulo 7, versículo 3, o profeta Amós ele diz assim: Senhor, tem misericórdia de Israel. Porque Deus vinha com juízo sobre Israel. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu e disse que pouparia Israel. Então, hoje, quando eu vou a Israel, eu sou embaixador da Embaixada Cristã de Jerusalém, aqui no Rio Grande do Norte. E quando eu vou a Israel, já estive pela misericórdia de Deus mais de 10 vezes, 13 vezes em Israel, eu vejo como Deus tem poupado aquele povo. E eu fico pensando, Deus poupa porque alguém intercede. Então, para mim, o mais importante e que está acima de todas as questões políticas é interceder pelo Brasil. Nós estamos na nossa igreja, na verdade, o M12, que é o modelo dos 12, né, que é a linha ministerial que a gente segue, inclusive a igreja de São José de Piranhas, a igreja de Cajazeiro, nós estamos em 100 dias de jejum. Nesses 100 dias de jejum nós estamos fazendo o quê? Orando pelo Brasil. Porque ainda que eu tenha o meu candidato, eu não sei de tudo. Pode ser que eu esteja errado? Pode. Ainda que eu tenha as minhas convicções. E eu tenho orado e pedido a Deus que Deus permita que nós tenhamos deputados estaduais, deputados federais, senadores e um presidente da República que venha mudar a história do Brasil. Eu continuo no Brasil. Eu não continuo no Brasil não é porque eu não tenho opção, porque eu teria opções para morar fora do Brasil. Mas eu continuo no Brasil, continuo na cidade de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte, porque é aqui que Deus me plantou e esse tempo é tempo de jejuar. O texto de Marcos capítulo 2, versículo 20, diz assim: mas dias virão em que lhe será tirado o noivo, e então hão de jejuar naqueles dias. Jesus Cristo está falando dos dias de hoje. São dias onde nós precisamos estar jejuando.
pedindo a Deus: Senhor, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia dessa mãe que está com o filho preso, tem misericórdia desse pai que está com o filho nas drogas e que todo dia é chamado à polícia. Senhor, tem misericórdia desse comerciante que está aí para entrar na falência. E jejuando e pedindo pelas autoridades, pedindo pelo governador do estado, pedindo pelos deputados, pelos vereadores, prefeitos, porque se nós não buscarmos em Deus, aqui na terra não tem solução. Então veja só, Josi, ainda que eu esteja plenamente comprometido politicamente, como eu te falei, eu estou mais comprometido com Deus, porque eu sei que se não tiver em Deus as coisas não têm solução, não tem saída. Para que esse clamor seja assim geral, que todas as religiões se unam, as religiões cristãs, esse clamor seja ouvido por Deus, como é que está funcionando, para que as pessoas também copiem essa forma que vocês estão fazendo, né? Tenham essa ideia também de jejuar, como é que está funcionando esses 100 dias, do que vocês estão jejuando, né? Não estão deixando de comer, não é bem isso, né? Não é uma dieta. Isso vai funcionar até as eleições? Você imagina 100 dias sem comer, né? Eu ia ficar sem ovelha. Na verdade é o seguinte, nós dividimos esses 100 dias em 5 ciclos de 21 dias, né? Dá um pouquinho mais, dá 105 dias. Cada ciclo de 21 dias a gente se abstém, porque jejuar não é só parar de comer, é se abster de algo, né? Então, nos primeiros 21 dias, nós nos abstivemos de suco, refrigerante, qualquer bebida que não seja água. Nesse período, eu estou até gravando um vídeo agora, né? Mas são 21 dias sem redes sociais só para trabalho ou para se comunicar de alguma forma, né? Sem vídeos de YouTube, sem vídeos de WhatsApp. A gente tem realmente se abstido desse tipo de coisa, porque as pessoas perdem muito tempo na frente do Facebook. Então, durante esses 21 dias, a gente vai estar lendo a Bíblia, vai estar orando pelo Brasil, aquele tempo que seria dedicado a isso. Depois nós vamos ter um jejum de 21 dias sem comer carne, e aí vai, né? Depois a gente vai tirar uma refeição. Durante esses 5 ciclos, cada ciclo nós vamos cumprir uma dessas metas, e vamos estar mantendo o nosso coração atento, porque são dias de jejuar. A TV Diário do Sertão agradece ao pastor Jonas Fernandes, aqui da cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte, e quer encerrar com a palavra de bênção para as famílias paraibanas, cearenses, daqui do Rio Grande do Norte. Uma bênção para as famílias, pastor. A minha palavra para vocês é o que Deus falou para mim hoje pela manhã. A Bíblia diz que Deus tinha prazer em Jesus, porque a alma de Jesus era submissa a Deus. Se você quer realmente que as obras de sua mão tenham o sim e o amém de Deus, seja submisso a Deus. Você como esposa, você como marido, você como filho, como pai, como mãe, seja submisso a Deus. Não ande pelo que você acha que tem que andar, ande pelo que Deus fala ao seu coração. E sabe o que é que acontece? Quando a gente faz isso, quando a gente se submete a Deus, a bênção de Deus se instala sobre a nossa casa. Então, eu quero orar por você agora e eu quero te abençoar. Eu quero declarar paz sobre tua vida, paz sobre tua família, paz sobre teus negócios e paz sobre o Brasil, dizendo a você: se submeta cada dia ao Senhor. Fique com Deus e o Senhor te guarde em todos os teus caminhos. Amém.